Olá, seja muito bem-vindo a esta última aula do módulo sobre alimentação vegetariana. Se você está começando por aqui, te convido a voltar para a primeira aula que nós estamos construindo aqui, essa conversa, esse conhecimento. É uma jornada em direção a esse estilo de alimentação, a alimentação consciente e as escolhas que você pode fazer. Então, vamos continuar aqui da onde paramos na aula anterior. Tudo bem, tá entrando. Já está. Terminamos a aula anterior falando em identificar a sua fome, comer devagar, trazer cores para a sua alimentação, para a sua mesa, escutar e respeitar o seu corpo. E é claro que eu não posso, então, deixar de falar em hidratação. Você bebe água o suficiente? E aí eu não estou falando de chá, de suco, de refrigerante. Eu estou falando em água mesmo, água pura. Pode ser gelada, pode ser natural, pode ser do jeito que você gostar mais. Mas você sabe o quanto de água você precisa comer por dia? Ou comer não, né? Tomar por dia? Por que que é importante água? A gente vem falando aqui numa alimentação à base de plantas, numa alimentação o mais natural possível, minimamente processada. Tudo isso é riquíssimo em fibras. Fibras são extremamente importantes para a saúde do teu intestino. Elas são extremamente importantes para o processamento da glicose, para você não ter um pico glicêmico no seu corpo. Acontece que se você consome muitas fibras e não bebe água, você vai ter uma constipação. O intestino vai ficar preso, você vai ter uma série de decorrências pela desidratação. Sem contar, é claro, todo o funcionamento dos seus órgãos internos. Você precisa de água, precisa se manter hidratado. E não é para esperar ficar com sede para consumir essa água. Então, conforme o teu peso corporal, existe uma quantidade de água adequada para você tomar durante o dia, certo? Encontre esse valor, pesquise, procure um profissional de saúde da sua confiança e saiba o quanto de água você tem que tomar. E distribui aí essa quantidade de água ao longo do dia. Tomar água em jejum quando acordar, isso é extremamente benéfico para o seu corpo, para o seu intestino. A saúde do seu intestino, ela é fundamental para o bom funcionamento do seu corpo, é fundamental para o teu bom humor, para a tua capacidade cognitiva. Não, o intestino, capacidade cognitiva, sim, está extremamente interligado. E ainda mais o seu sistema imune. A tua imunidade, o teu sistema de defesa também está muito ligado à saúde do seu intestino. Então, tão simples, né? Beber água. Pronto, aprendemos. Vamos para a próxima. Então, mais alguns benefícios falando da alimentação vegetariana, da alimentação à base de plantas. Níveis séricos de colesterol mais baixos. O que é nível sérico? É o que está em circulação no seu sangue. O que é colesterol? Por que se fala tanto em colesterol bom, colesterol ruim, estou com colesterol assim, estou com colesterol assado? Colesterol são moléculas que o nosso corpo produz também e também ingerimos através da alimentação. Então, esse colesterol ele pode ser de vários tipos, de maior densidade ou de menor densidade. São moléculas de lipídios que podem ser de maior ou menor densidade. E o colesterol, ele chamado vulgarmente, né, de colesterol ruim, é o colesterol que ele vai se depositar na parede das artérias. Então, ao longo do tempo, ele vai criando o quê? Uma obstrução para o sangue passar, vai ficar mais difícil do sangue passar ali. Por outro lado, nós temos o colesterol bom, o HDL, que ele é uma molécula que ele vai passar limpando as paredes das artérias. E de onde é que vem esse colesterol bom? Como é que eu aumento ele?
Frutas, legumes e verduras. Olha aí que maravilhoso. Frutas, legumes e verduras aumentam o seu HDL, o que é bom para você. Esse é um colesterol bom, é um colesterol que vai fazer uma limpeza aí nas suas artérias. Consequentemente, as pessoas com essa dieta bem equilibrada, bem planejada, têm um menor risco de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque eu não estou entupindo as minhas artérias. Os níveis de pressão arterial são mais baixos. Menor risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, menor risco de desenvolvimento de hipertensão, tendência de ter um índice de massa corporal mais baixo. O que é isso? É a relação da tua altura com o teu peso. Então, existe uma faixa ideal para essa composição corporal. Um risco menor para o desenvolvimento de certos tipos de câncer. Nós vimos algumas dessas questões nas aulas passadas, certo? Então, é possível ter uma alimentação à base de plantas? É viável? E sim, é benéfico. Está associado a diversas fontes de saúde, de aumento de imunidade, e ela precisa ser, mais uma vez, bem equilibrada, colorida, diversificada. Então, como é que eu vou comer tudo isso? Todos aqueles grupos alimentares, como é que nós vamos colocar isso no nosso prato? Essa é uma imagem da Sociedade Vegetariana Brasileira. A Sociedade Vegetariana Brasileira ela é formada por diversos profissionais, médicos, nutrólogos, nutricionistas, que estudam o tempo inteiro essas adequações, né? Como suprir o cálcio, como suprir o próprio ômega 3, as proteínas, o ferro, como combinar melhor. Enfim, são pessoas voltadas para embasar e para disseminar as informações para essa população. Então, como montar um prato vegetariano? Né? O que eu devo comer? Como é que eu vou combinar os meus nutrientes? Então, vamos lá. Metade do seu prato, legumes e verduras. E o ideal é que boa parte desses legumes e verduras sejam crus. Então, você vai comer lá a tua salada crua, alface, tomate, cenoura ralada, beterraba, o máximo que você puder. Por quê? Fibras, lembra que nós falamos de fibras agora há pouco? Quanto mais cru é o alimento, mais fibras ele tem, e as fibras são importantíssimas para a saúde do seu intestino. As fibras alimentam as bactérias boas do seu intestino. Ah, Vivian, alimentar bactérias. Sim, nós temos bactérias, muitas, milhões no nosso corpo. E nós precisamos alimentar as bactérias boas, porque se não alimentamos as bactérias boas, o que acontece? As patogênicas, ou seja, as que causam doenças, vão aumentar em número, vão aumentar a sua população, e aí eu vou ficar mais doente, vou ter uma série de implicações quando essas bactérias patogênicas estiverem numa quantidade maior. Então, queremos quem? As bactérias boas, que vivem ali no intestino, que nos ajudam, que fazem absorção de nutrientes, que transformam, que processam. O que elas comem? Fibras, frutas, legumes e verduras. Então, de preferência, essa parte do seu prato que seja o mais cru possível. Feijões e castanhas. Lembra que nós falamos das leguminosas? Então, é o feijão, a lentilha, o grande bico, a vagem, a ervilha, todas essas são leguminosas, combinadas com cereais. E aí podem ser os cereais, né, o arroz, a quinoa, ou as batatas, que são os amiláceos que nós vimos nos grupos alimentares. Ah, mas toda a minha refeição tem que ser desse jeito? Claro que não. Aqui está mostrando uma combinação ideal de uma grande refeição, pode ser o almoço, pode ser um jantar, né? Você de repente vai distribuir aí ao longo do dia outros tipos de alimentação, você vai tomar café da manhã com fruta, você vai lanchar, você vai comer uma ceia. Então, todos esses alimentos combinados, né? Que muitas vezes a pessoa vem de uma dieta onívora, que é aquela dieta onde a gente come de tudo, e fala assim, ah, mas eu como arroz, feijão, bife, batata frita. Aí eu tiro o bife e vai ficar um buraco no meu prato? Não, olha aí, quantas riquezas você pode colocar no seu prato, para o seu prato ficar equilibrado. Você vê que aí, por exemplo, não tem nem ovos, né? Então,
já é adequado para uma alimentação vegana, que exclui ovos e laticínios, certo? Então, voltando aqui, né? O porquê dessas combinações, as proteínas, que tem os aminoácidos com a combinação da leguminosa e dos cereais, o ferro e a vitamina C. O ferro, ele existe em duas formas. É o ferro que vem da proteína animal e o que vem da proteína vegetal. Como é que o ferro da proteína vegetal é mais bem absorvido quando combinado com vitamina C? Isso significa o quê? Que eu posso usar um limão para temperar o meu prato, a minha salada, ou seja lá o que for. Ou eu posso tomar uma limonada ou chupar uma tangerina ao final da refeição, chupar uma laranja ao final da refeição. Então, é juntar uma fonte de vitamina C com essas grandes refeições que são ricas em ferro. E o cálcio, outro grande questionamento que a pessoa tem, né, aquele imaginário popular, mas se eu não tomo leite, como é que vai ser o cálcio? Gente, existem diversas outras fontes de cálcio e você pode usufruir deles, assim, tranquilamente, seus ossos vão ficar fortes, combine com atividade física, é lógico, né? Eu não falei de atividade física aqui, porque não é da competência do nutricionista, mas se eu estou falando em estilo de vida saudável, eu não posso deixar de sugerir, de mencionar. É importantíssimo ter uma atividade física regular para você ter uma boa saúde física. Então, procure profissional qualificado, veja qual atividade física é indicada para você e mexa-se, movimente-se. Pode ser tão simples quanto dançar na tua sala, sabe? Subir e descer escada, né? A gente vem, assim, num movimento de uma vida sedentária, de cidade grande, que está adoecendo a nossa população. Então, quais são as pequenas coisas que nós podemos fazer? Então, questione-se o que você pode mudar no seu dia a dia para incluir mais atividade física, mais movimento. E eu estou falando nisso agora porque os nossos ossos são feitos de cálcio também. E quanto mais atividade física eu faço, mais músculo eu vou ter, certo? E o que acontece quando eu tenho mais músculo? A minha ossatura, os meus ossos têm que ficar mais fortes para sustentar esses músculos, entendem? Não existe uma coisa, é uma combinação de coisas. Naqueles elementos críticos que nós vimos lá nas primeiras aulas, elementos críticos a serem observados na alimentação à base de plantas, e aí entra aqui o zinco, porém, está aqui ilustrado, tem várias fontes de zinco na nossa alimentação, e o ômega 3, que eu falei agora há pouco. Então, quais são os alimentos ricos em ômega 3? Os óleos de linhaça e chia, e as nozes e algumas leguminosas. Aqui nessa área do módulo, tem um e-book para vocês, que esse e-book traz todas essas informações e mais algumas. Então, baixem esse e-book, é de presente para vocês, tem esses slides um pouco mais de informações e algumas sugestões aí de outros alimentos. E aí vocês vão ver, por exemplo, qual é a proporção ideal de um azeite com um óleo de linhaça para vocês fazerem, certo? E aí aqui, mais uma vez, eu trago a vitamina B12, até nessa cor mais chamativa, porque ela é realmente o elemento de maior atenção numa dieta vegetariana estrita, tá? Lembrando que não só as pessoas vegetarianas que podem ter uma deficiência de vitamina B12, pessoas onívoras também podem. Então, procurem um profissional de saúde, façam essa dosagem periodicamente e, se necessário, um profissional de saúde vai recomendar a suplementação para vocês, uma suplementação adequada, pelo tempo adequado, certo? O profissional de saúde é quem prescreve suplemento. Não se automediquem para nada, tá bom? Nós, profissionais de saúde, estudamos para isso, nos preparamos para isso. Então, as pessoas adequadas para saber o que você precisa.
Lembre-se, cada indivíduo é único. Não é porque seu amigo toma, que a sua mãe toma, que seu irmão toma, que é bom para você, né? Você é um ser único, um indivíduo que não existe igual na face da Terra. Então, para você, pode precisar de suplemento, pode não precisar, pode precisar numa dosagem diferente. E quem é qualificado para te dizer isso é o nutricionista, que vai observar toda essa sua dosagem de vitaminas, vai saber quais exames pedir, vai saber interpretar esses exames, que não é só olhar o resultado e ver o padrão do laboratório. Não, é muito interligado, né? Cada dosagem é interligada com outra para saber se realmente aquilo é um resultado que requer uma intervenção ou não, certo? Muito bem. Então, aqui vamos amarrar tudo que nós vimos aí, vamos consolidar tudo que nós vimos ao longo dessas aulas. Leia os rótulos, e aí independe se sua alimentação é vegetariana, à base de plantas, vegana, onívora. Leia os rótulos, conscientize-se do que você está se alimentando. Esse é um aprendizado para a vida toda. E aí é mais uma foto na minha mesa, vocês podem ver até pelos pratos coloridinhos. Planeje. Por que planejar? Porque se eu não planejo, eu vou me ver com fome no meio do dia ou na rua, ou seja lá onde for, e eu vou comer qualquer coisa que aparecer na minha frente, porque eu já estou num nível de fome assim, que eu já estou ficando estressada. Ou então, eu não estou sabendo preparar os alimentos, eu não tenho as coisas que eu preciso para cozinhar em casa. Quando acabar esse isolamento social, novamente, repito, estou gravando esse vídeo em maio de 2020, eu não sei quando é que você está assistindo, mas estamos em isolamento social e muitas pessoas não estão saindo para trabalhar, né? Nós estamos com algumas restrições de circulação, mas quando voltarmos, né, a circular, a sair para trabalhar, para estudar, para ir para a faculdade, para a escola, será que eu posso preparar a minha alimentação com antecedência? Será que eu posso me organizar para levar o meu alimento e não ter que comer depois qualquer porcaria na rua? Né? Olha aí quanta coisa a gente pode aprender, quantas pequenas coisas podemos colocar em prática para ter mais saúde. Planeje e organize e cozinhe. Sente-se para comer, experimenta alimentos novos, é permitir-se realmente entrar em contato com o que você está se alimentando, com o seu combustível, certo? E aí o que eu gosto de dizer, alimentar-se vai muito além de simplesmente comer. O alimento é o nosso combustível e a qualidade é essencial para o bom funcionamento do seu organismo. Os seus pensamentos, sentimentos e o ambiente que te cerca. As palavras que você diz, tudo isso também te alimenta. O que te nutre? O que te move? Quais são as escolhas que você faz? Aprecie o seu momento e viva a sua vida. Com consciência, com presença, esteja presente na sua própria jornada. Aqui mais algumas cores, eu trago aqui essa foto à direita, talvez a minha imagem tenha ficado em cima, mas é a minha filha na cozinha preparando lanche, espetinho de frutas, né? Vamos nos envolver com a família, nos permitir nos encontrar na cozinha, né? A cozinha não é sempre um momento de comunhão, um momento que as pessoas estão ali, umas ajudando as outras. Então, despertar esse prazer da interação social, convidar a família para participar, ou se de repente você já está numa família que tem uma pessoa que se encarrega da comida, vá lá, participe você também, se interessa, saiba o que você pode fazer. Convida as pessoas para ter uma variedade alimentar maior, de repente traz um alimento novo para todo mundo experimentar, né? Faz aquela busca na despensa e vê quais são os alimentos ultraprocessados que de repente você não precisa mais, de repente você pode substituir, né? Cuide do seu ambiente, promova novos hábitos, né? A construção do hábito, ele não é feito da noite para o dia.
A construção ela é gradual, ela é um passo por vez. E eu tenho falado isso ao longo dessas aulas. Escolhe uma coisa que você pode mudar e mude. E aí depois dessa pequena coisa, escolha outra. E assim, um passo atrás do outro. Aqui eu falo um pouquinho sobre mim, sobre a minha jornada, os meus estudos e me coloco à disposição para a qualquer momento vocês me acessarem através do WhatsApp, através do e-mail, para tirar dúvidas, para interagir, ou aqui mesmo via a plataforma, pela equipe do Nutrição Power. Tá? Se ficou com alguma dúvida, se quer comentar alguma coisa, está com alguma dificuldade, me procura. O que eu quero é que vocês tenham a melhor saúde possível e que, ao se transformar, vocês inspirem as pessoas ao seu redor a se transformarem também. E você? Você tem sede de quê? E fome de quê? Eu deixo vocês com esse desenho lindo que foi a minha filha que fez. Ela estava fazendo um curso de desenho e ela me fez assim de presente, de surpresa. Viva a vida. Então é um convite que eu faço para vocês. Vivam a sua vida com presença, com alegria, com serenidade. O que mais vocês podem fazer por vocês? Fico muito grata pelo tempo de vocês, terem me acompanhado ao longo dessas aulas, estarem aqui comigo buscando se aprimorar, buscando serem pessoas melhores. Parabéns! Parabéns por terem dado esse passo. Parabéns por estarem aqui. E permitam-se, aceitem os seus erros, acolham os seus erros do passado, tá tudo bem. O erro ficou lá no passado. Eu não preciso seguir errando. Eu não preciso seguir errando só porque eu sempre fiz isso. Eu me permito dizer, tudo bem o que aconteceu até aqui, tudo bem a minha história, tudo bem a minha jornada, eu acolho, eu honro, eu respeito a minha jornada, mas eu me permito fazer diferente. Eu me permito tomar novas decisões e seguir em frente. Foi uma grande alegria e uma grande honra. Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais.